Bom dia. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a introdução à ciência do direito. Hoje falando um pouco sobre direito e ideologia, direito como ciência, direito e religião. Bem, teve um autor, Hans Kelsen, que tentou fazer do direito uma ciência, retirar do direito qualquer natureza política, qualquer natureza ideológica, e aí ele desenvolveu a chamada teoria pura do direito. Ele assim começa lá no prefácio do seu livro, Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Há mais de 2 décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural. Uma teoria jurídica consciente da sua especificidade, porque consciente da legalidade específica do seu objeto, elevar a jurisprudência à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito, aproximar tanto quanto possível os seus resultados do ideal de toda a ciência, objetividade e exatidão. Então, até hoje, muito se discute se direito é uma ciência, ou seja, é algo exato, é algo objetivo, ou se o direito é uma arte. A minha tendência maior é que o direito é uma arte, que o direito não é propriamente uma ciência, porque não há exatidão e muito pouco de objetividade no sistema, né? No sistema direito. Então, nós sabemos que por trás do direito sempre há uma ideologia, quer seja uma ideologia de direita, uma ideologia de esquerda. Nós tivemos vários tipos de Estado, não é? Estados totalitários, estados socialistas, estados buscando o bem-estar do povo, que seria o estado chamado de welfare states, que é lá da Constituição Alemã de 1919, estado do bem-estar social. Então, sempre há uma ideologia. E essa ideologia ela vai estabelecer determinados valores e é em cima desses valores que se estabelecem as regras jurídicas, ou seja, colocando o direito a serviço dessas ideologias. Na tentativa de estabelecer a teoria pura do direito, Kelsen aí ele coloca: não importa se a lei é justa ou injusta, é a lei. É o chamado positivismo jurídico, não é? Não importa se a lei é moral ou imoral, é a lei. Bem, ele afasta, portanto, o direito dos valores. Valores como justiça, valores como igualdade material, valores como solidariedade.
E nós temos hoje na nossa Constituição, a nossa Constituição, ela é principiológica e ela estabelece a sua base em muitos valores. Vamos verificar daqui a pouco alguns dos valores estabelecidos lá na nossa Constituição. Portanto, existem, né, ideologias de natureza capitalista, repito, e ideologias de natureza socialista. Foi na Constituição de 1919, repito, Constituição alemã de Weimar, mas antes dela ainda, numa Constituição mexicana de 1917, que tentou-se conciliar essas duas ideologias, a ideologia capitalista, liberal, quem pode mais chora menos, não é? Do poder, dos poderosos, e a ideologia socialista. Bem, nessa Constituição de Weimar, chegou-se à conclusão de que nenhum dos dois extremos era bom. Nem a ideologia capitalista, o simples chamado capitalismo selvagem, que vai assim distribuir a justiça ao miserável eu dou a miséria, ao pobre eu dou a pobreza, ao doente eu dou a sua doença. E a ideologia socialista. Bom, essa Constituição de Weimar, ela tentou fazer uma mistura, pegar um ponto do socialismo e um ponto do capitalismo e fazer uma mescla. Bem, é isso que se chamou de Estado do Bem-Estar Social. Essa Constituição, então, de 1919, inspirou a nossa Constituição de 1988. Inspirou também a nossa Constituição de 1934. Ou seja, criou o chamado Estado Democrático de Direito, que é diferente do Estado de Direito. No Estado de Direito, eu tenho que cumprir a lei, não importa se ela aumenta as desigualdades, se ela mantém as desigualdades, se ela não diminui as desigualdades, não importa. A lei é lei, tem que ser cumprida como está. Mas no Estado Democrático de Direito, que é a nossa atual Constituição, não é? Foi estabelecido uma sincronia, uma mescla, um tipo de um acordo entre o Estado liberal e o Estado social. Isso vai ficar muito claro lá no artigo 170 da nossa Constituição, onde vai dizer: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Então, no nosso ordenamento, o trabalho humano tem que ser valorizado. Não como antigamente, o trabalho humano podia ser escravo, podia ser servil, podia trabalhavam crianças nas minas de carvão com 12 anos, as pessoas trabalhavam 16 horas, não existia um salário digno, não é? Então,
a nossa Constituição vem, e aí ela tem uma conotação socialista, que é a valorização do trabalho humano. Mas aí vai dizer que não é só isso. E na livre iniciativa. A livre iniciativa, então, aí é o capitalismo. Não é? A possibilidade da livre iniciativa que não há no socialismo. Então, faz-se uma mescla entre o socialismo e o capitalismo. E vai lá dizer que tem por fim assegurar a todos existência digna, ou seja, deve-se garantir a todos a dignidade da pessoa humana. E vai lá dizer, então, admite-se a propriedade privada, Estado liberal, mas tem que existir a função social da propriedade, Estado social. Livre concorrência, Estado liberal. Defesa do consumidor, Estado social. Defesa do meio ambiente. Redução das desigualdades regionais. Busca do pleno emprego. Então, nós vamos ver que a nossa Constituição de 88, ela veio fazer um casamento dessas ideologias, quer da ideologia capitalista, quer da ideologia socialista. Bem, mas nós conseguimos isso sempre buscando a dignidade da pessoa humana. Mas será que nós estamos conseguindo isso? Será que a nossa Constituição está mesmo sendo cumprida nesse aspecto, por exemplo, na valorização do trabalho humano? Ainda temos um caminho muito grande. Por exemplo, relativamente à dignidade da pessoa humana, a Constituição estabelece o salário mínimo. Mas há uma diferença entre o salário mínimo legal, que é de 1.000 e pouco, não é? E o salário mínimo constitucional. O que deve prevalecer? Professor, tem que prevalecer a Constituição. Nesse caso, ainda não prevalece a Constituição. Porque a Constituição, quando vai falar do salário mínimo, a Constituição diz lá. Tudo isso que nós estamos falando é uma análise crítica do nosso direito. É isso que nós temos que aprender a desenvolver o raciocínio jurídico, não é? Para fazermos a análise crítica do direito. Lá no artigo 7º, inciso 4º, quando vai falar do salário mínimo, diz a Constituição: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Muito bem. Quanto que é esse salário mínimo constitucional? O salário mínimo constitucional é de R$ 5.500. E o legal? 1.000 e pouco. Nós vamos estudar em direito constitucional. E a lei só é válida se estiver de acordo com a Constituição. Então,
nós vamos falar sobre a hierarquia das leis, em que a Constituição está no topo dessa hierarquia. Bom, então, direito e ideologia, nós temos que verificar quais são os poderosos da época. Mas hoje, analisar o princípio da dignidade da pessoa humana. Bem, direito e ideologia. Nós tivemos o direito e a escravidão. Vocês lendo aquela obra, a Cabana do Pai Tomás, vocês vão verificar, na época, o direito, lá nos Estados Unidos, uma nação cristã, e da crueldade das leis. A crueldade das leis em relação aos escravos. O que era permitido aos senhores fazer em relação aos escravos? Até porque o escravo não era considerado ser humano, o escravo era considerado uma coisa. E as pessoas tinham um poder absoluto sobre os escravos. E isso garantido através da lei. Era um direito. Mas um direito como instrumento de uma ideologia cruel. Mas por trás disso estava a necessidade do trabalho pesado, do trabalho que teria que ser feito por animais brutos. Então, essas pessoas escravizadas eram consideradas animais brutos que tinham que fazer o trabalho mais difícil, o trabalho pesado. Bem, então, nós dizemos sim, hoje não há mais escravidão. Não sei não. Tem uma outra obra que vocês poderiam ler, que é de Gessé Souza, chamada A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro, e que fala que a escravidão nunca foi abolida definitivamente entre nós. Então, que essa dignidade da pessoa humana de que trata a nossa Constituição, nós temos ainda um longo caminho a percorrer para superarmos de vez e realmente a escravidão. A escravidão não com o nome ainda de escravidão. A escravidão com a desvalorização do trabalho humano. A escravidão como forma de preservar determinadas pessoas como servos, destinadas unicamente ao trabalho bruto, sem chances de sair de uma, aspas, classe social para galgar outras, não é? Em relação à educação, em relação à cultura e até economicamente falando. Bem, isso é ainda ideologia. Nós temos que verificar se a Constituição muda a realidade
ou a realidade muda a Constituição? A Constituição veio para mudar a realidade. Mudar a realidade. A nossa Constituição, baseada lá, temos que voltar um pouco, lá na Revolução Francesa, está baseado, todos nós sabemos, já ouvimos falar, claro, do chamado Triângulo da Revolução Francesa. O Triângulo da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Esses eram os objetivos da Revolução Francesa. Esse triângulo está repetido na nossa Constituição, lá no artigo 3º, que vai dizer: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir. Construir porque ainda não está feito. Se tivesse feito, era manter. Então, construir. Construir algo que precisamos construir porque não está feito. Construir uma sociedade livre, liberdade, justa, igualdade e solidária, fraternidade. Bem, então, esse é um desafio nosso, estudiosos do direito. Fazer cumprir a Constituição. Tornar real entre nós este triângulo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. A liberdade é o ideal maior, não é? Sermos livres. Sermos livres para exercer nossas profissões, sermos livres para nos locomover, a nossa pessoa, nossos bens. Somos livres para adquirir bens. Bem, a liberdade. E liberdade para poder fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Há uma diferença entre nós, pessoas, e os administradores públicos. Os administradores públicos só podem fazer aquilo que a lei permite. Nós, cidadãos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Não precisamos permissão da lei para exercer a nossa liberdade. Nós exercemos a nossa liberdade independentemente de permissão da lei. Agora, quando a lei proíbe, tudo bem. Então, aí nós temos um limite à nossa liberdade, não é? Mas tem que haver uma lei proibindo. Não tem que haver uma lei permitindo o exercício da nossa liberdade. Já em relação ao administrador público, não. Ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Muito bem. Outro princípio é o da igualdade. Costumamos dizer e pensar que todos somos iguais. Na verdade, não tem ninguém igual. Não tem ninguém, a não ser gêmeos, assim, fisicamente igual. Todos nós temos alguma diferença. Não tem ninguém psicologicamente igual.
não tem ninguém emocionalmente igual, não tem ninguém intelectualmente igual, e às vezes não tem ninguém nem economicamente igual, não é? Porque às vezes a gente pode ganhar o mesmo salário, mas as despesas serem completamente diferentes. Então, na verdade, não tem ninguém igual. Todos nós somos diferentes. Essa igualdade de que trata o artigo 3º da Constituição não é a igualdade formal de que realmente cada pessoa tem que ser tratada de maneira igual. Por exemplo, tem igualdade formal. Na hora da eleição, cada um vale um voto, não importa se a pessoa é pós-doutor ou analfabeto, o voto é igual para todos. Existem algumas situações iguais, mas materialmente, ou seja, nós como pessoas somos completamente desiguais. E o princípio da igualdade real é o princípio da chamada igualdade material, que significa dizer que as pessoas desiguais devem ser tratadas desigualmente para diminuir as desigualdades, para, por exemplo, as pessoas são iguais, porém relativamente à educação, à formação intelectual, foi admitida as ações afirmativas, em que se considerou válido tratamentos diferenciados, por exemplo, para entrar no emprego público, entrar numa faculdade. Então, existem tratamentos diferenciados, por exemplo, ainda para os descendentes, para os afrodescendentes, para as pessoas que têm necessidades físicas, não é? Para os deficientes físicos. Então, tem que existir as chamadas cotas para possibilitar que essas pessoas também cheguem a um exercício dos seus direitos com maior facilidade. Isso é a chamada igualdade material. Por exemplo, se eu for falar em tributos, no imposto de renda seria quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Na proporção em que você ganha mais, a alíquota do teu imposto de renda vai aumentando. Então, se você ganha 5 mil, vamos imaginar, a alíquota para você pagar seria 5%, se você ganha 10 mil, seria 10%, se ganha 15 mil, a alíquota seria 15%, coisas assim. Mas vamos estudar em direito tributário, que infelizmente, no nosso sistema, ainda temos muito a caminhar, porque no nosso sistema, quem ganha menos paga mais. Quem ganha mais paga menos. Então, esse nosso sistema tributário, ao invés de atender o princípio da igualdade material, ele está a serviço da desigualdade, de cada vez mais proteção para quem ganha mais e cada vez menos proteção para quem ganha menos. Bem, então, introdução ao estudo do direito é nós ficarmos refletindo sobre o que está acontecendo e não aceitarmos passivamente as coisas como são. Porque
as coisas como são, nós temos uma sociedade em que não há realmente uma liberdade plena, em que é uma sociedade desigual e é uma sociedade injusta e uma sociedade que ainda não aprendeu a ser solidária. Solidariedade é uma ajuda mútua, é aceitarmos a inclusão do outro, é aceitarmos a diversidade, o pluralismo político, ou seja, que as pessoas podem ter as suas ideias, as pessoas podem ser diferentes e devem ser respeitadas pelas suas diferenças. O combate à pobreza, uma responsabilidade recíproca entre as pessoas. Sairmos do individualismo, do egoísmo. Prontidão para ajudar os menos favorecidos. Preocupação ambiental. Preocupação ambiental não só atualmente, porque o direito ambiental é transgeracional, ou seja, nós devemos respeitar o meio ambiente não só em benefício da atual geração, mas também para as futuras gerações. Vocês sabem que nós temos processos em que são titulares de um direito pessoas que irão nascer daqui a 300 anos. Pessoas que irão nascer daqui a 300 anos. Vocês me perguntariam, mas como que pode ser titular do direito? Como é que pode entrar com uma ação agora pessoas que irão nascer daqui a 300 anos? Pessoas que irão nascer daqui a 200 anos. Isso é possível em direito ambiental, pela natureza transgeracional do direito e a nossa solidariedade com as futuras gerações. Vou contar um exemplo muito que aconteceu aqui conosco. Vocês sabem que com a construção de Itaipu, na época não se respeitava direito ambiental. Com a construção de Itaipu, nós perdemos uma das maiores maravilhas do mundo, que são as 7 quedas. Não é? Vocês, eu não estou vendo vocês, não conheço, mas provavelmente são jovens que nunca conheceram 7 quedas. 7 quedas, eu felizmente cheguei a conhecer. 7 quedas, os saltos, esses saltos, eram tão belos como as cataratas do Iguaçu. Não dá até para fazer a distinção, qual que era mais bonito? Qual que era a paisagem mais bonita? As cataratas do Iguaçu ou 7 quedas? Não dava para comparar, assim, não dava para dizer qual era o mais bonito. Ambos são extremamente bonitos. Bom, vocês conhecem as cataratas do Iguaçu. Imagine vocês hoje uma represa sendo construída, destruindo as cataratas do Iguaçu. Pegando ali por onde segue o Rio Iguaçu, põe lá um muro alto e acaba com as cataratas do Iguaçu. Será que nós admitiríamos isso hoje? Provavelmente não, né? Mas admitimos há pouco tempo, há bem pouco tempo, que isso acontecesse com 7 quedas, que desaparecesse 7 quedas. Se Itaipu tivesse 1,5 metro a menos de altura,
salvaria Sete Quedas. Porque o lago de Itaipu, a Sete Quedas, dá 110 quilômetros. E foi feito esse lago, que terminou exatamente em cima de Sete Quedas, para acabar com Sete Quedas. Bem, mas uma hidrelétrica, ela dura no máximo 300 anos. E as rochas de Sete Quedas, mesmo submersas, ficam intocáveis por aproximadamente 2 milhões de anos. Mas teve uma ideia genial, sei de quem, que resolveu, já que as rochas de Sete Quedas estão submersas, vamos implodi-las, para que nunca mais voltem a existir. Olha, e havia um projeto de implosão. E daí existiu uma ação para que as Sete Quedas fossem garantidas novamente, para as pessoas que irão nascer, mesmo que daqui a 300 anos. Elas terão devolvidas para elas as Sete Quedas, as nossas futuras gerações, não é? Bem, então, isso também é solidariedade. A solidariedade, na verdade, ela estabelece um certo acordo entre a liberdade e a igualdade. A liberdade é meio egoísta, né? Não havendo proibição na lei, eu posso fazer o que quiser. Não tenho que me incomodar com o outro. A igualdade vai dizer que tem que diminuir as desigualdades reais. Então, a solidariedade, na verdade, estabelece um certo limite à liberdade, dizendo, olha, não se preocupe só com você. Você tem a liberdade, sim, de se preocupar com você, mas não se preocupe só com você. Pense no outro também. Então, a solidariedade, ela tem essa finalidade de chamar atenção para a nossa liberdade, de direcionar a nossa liberdade. Nós temos a liberdade, mas direcionar a nossa liberdade para também uma finalidade social, um exercício da nossa liberdade, pensando também no outro. Então, são princípios, são ideologias que a nossa Constituição traz e que nós precisamos nos conscientizar delas e tornar isso uma realidade, se não já para nós, para os nossos filhos. Agora vejam a ligação do direito com a religião. Nossa, aí o direito a serviço da religião foi um caos. Vamos começar só por um dado. A igreja apoiando a escravidão.
E como que a igreja justificava a escravidão? Com base na Bíblia. A igreja contava aquela história de Noé, que tinha 3 filhos, não é? Sem, Cão e Jafé. Noé, numa determinada situação, se embriagou, ficou bêbado, ficou nu. E seu filho Cã viu a nudez do pai e contou para os seus 2 irmãos, Sem e Jafé. Eles vieram com uma capa e andando de costas para cobrir o pai, para não verem a nudez do pai. Quando Noé terminou a sua embriaguez, soube que Cã viu a sua nudez, mas viu a sua nudez porque ele estava nu. Amaldiçoou não a Cã, ao filho de Cã, Canaã. O que o filho de Cã tinha a ver com isso? O filho de Cã, Canaã, e disse que Canaã tinha que ser servo, escravo. E com base nisso, a igreja atribuía aos africanos, principalmente, descendências de Canaã. Então eles eram malditos e tinham que ser servos. E com base nesse aspas, direito, instituiu-se a escravidão, principalmente do negro. E com as maiores atrocidades que nós conhecemos. E tudo isso permitido por quem? Pela Bíblia, se imaginem. Com base no quê? Com base nessa passagem de Noé tomar um porre, ficar nu, e daí o filho entra lá e vê, não é nu, e daí o problema é que ele, Noé, estava nu. Não é problema do filho. O filho viu que estava lá. O vexame de Noé. Daí ele passa o porre, indignado com o filho, amaldiçoa o neto. Tem cabimento uma coisa dessa? E através dessa maldição do neto, todos os africanos poderiam ser escravizados, sem nenhum direito, como coisas, como animais. Nem os animais eram tão maltratados como os escravos. Se um cavalo fugia, o dono do cavalo ia lá, recuperava o cavalo e pronto. Não matava o cavalo. Não surrava o cavalo. Sempre ia lá pegar o cavalo e trazia de volta. Se um negro fugia, eles destruíam com o negro. De tanta chibatada, de tantos açoites. Então, o negro, bom, e conforme o número de açoites, o negro morria. Então, na verdade, eles eram tratados pior que animais. Com base no que? Num direito. Isso é direito. Um direito que se extraía aí desta passagem que eu falei para vocês, de Noé. Então, veja,
Vejam, o direito a serviço dos poderosos, direito a serviço das ideologias. E o direito não pode ser isso. O direito tem que ser o direito a favor da dignidade da pessoa humana. O direito a favor das pessoas. O direito tratando as pessoas, colocando as pessoas acima do próprio Estado, já vimos na aula anterior. O Estado a serviço das pessoas. Bem, são essas reflexões que eu quero deixar para hoje. Daí, amanhã nossas aulas são terça e quarta, né? Amanhã nós continuamos falando sobre direito e religião. Tá? E repito mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram, qualquer fato que vocês queiram que eu trate dentro dessas reflexões, né, do direito, vocês fiquem à vontade, coloquem lá no meu e-mail, não é? jorge.de-oliveira-vargas@yahoo.com.br, que eu terei o maior prazer de atendê-los, o maior prazer de responder. Tudo bem?